Meus amigos, quando um ministro age sozinho e simplesmente resgata e ressuscita um inquérito de quase 8 anos sem conclusão e mete dentro desse inquérito uma investigação sobre supostos vazamentos de informações da sua esposa ou da sua família ou da família de ministros do Supremo Tribunal Federal e dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal e não dá ciência para ninguém, não fala nada para os ministros que eles podem ter tido suas informações vazadas e seus familiares também. Quando isso acontece, é porque o problema não é mais o vazamento. Isso é uma guerra preventiva dentro da própria instituição. Isso é muito mais grave do que a própria exposição de dados fiscais. Quando os dados, informações fiscais incomodam a ponto de um ministro como Alexandre de Moraes querer botar a focinheira no leão na Receita Federal, autorizando em pleno carnaval as operações para meter tornozeleira eletrônica em todo mundo, é porque tem algo muito complexo e muito perigoso a ponto de levar o ministro a se expor dessa maneira. Afinal, quem poderia imaginar que 129 milhões de um banco que pegou dinheiro do povo iria utilizar esse dinheiro para poder pagar a esposa e os filhos de um ministro do Supremo Tribunal Federal? 5 milhões para o Lewandowski, enquanto era ministro do Lula. 35 milhões para o Dias Toffoli, enquanto ministro do Supremo Tribunal, com casos do Banco Master na mão. Ou pelo menos o voto dele. 129 milhões para Alexandre de Moraes, perdão, para a esposa de Alexandre, que nunca trabalhou no caso. Pelo menos nunca ficou provado e ninguém se dignou a minimamente enviar público provar. Eu falei de apenas um contrato. Imagina o que é que André Mendonça não vai ter acesso nesse tempo de agora. E o tempo, o momento é preciso, é oportuno e tem que ser levado em conta cá entre nós. Por quê? Porque quando André Mendonça é sorteado como o novo relator do caso do Banco Master, após aquela reunião delicada e muito harmoniosa, onde Dias Toffoli foi convencido à força a deixar a relatoria do caso, tão logo depois que o André Mendonça pega o caso, meu irmão Alexandre de Moraes vira no rapaz, virou Saci Pererê ao contrário, cancão de fogo, acha que é a Madonna, like a virgin, e doida e só ela, o show das poderosas. Meteu o leão, meu irmão, meteu o louco em cima do leão, Receita Federal e tudo. Comprou uma briga até com o sindicato, mandou o presidente do sindicato da associação lá da Receita Federal se manifestar e depor na Polícia Federal. E por quê? Vazamento de dados. Quem mandou se meter? Quem mandou falar? Quem mandou defender? Meu irmão, parece que nada no Brasil é tão democrático quando falam. Parece não. Não é. Até é o Brasil um país democrático. Só que o problema é que a democracia ela é mais democrática para alguns do que para outros. Mas tem um negócio que a gente tem que prestar atenção. Você não reparou ainda que a Globo, que o SBT, que a CNN, Band, Record, todos, absolutamente todos, da UOL ao Estadão, passando pela Folha de São Paulo, Veja e tudo mais, absolutamente todos os veículos de comunicação, ininterruptamente, impausavelmente, diuturnamente, da aurora ao crepúsculo, tem se dedicado a falar a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade sobre o caso do Banco Master, frisando e fazendo questão de citar Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. O que é que você acha que mudou? Por que mudaram assim? Só apenas medo? E por que de repente
A Polícia Federal, que era aquela instituição que era subordinada ao Alexandre, parecia que ele que era o ministro da Segurança Pública. De repente se volta contra. Começa a investigar, tem uma certa autonomia, ir para frente e para trás, para um lado e para o outro, pegar os dados e começar até mesmo a vazar contra os ministros broderais. Será que foi a saída do Lewandowski? Ou ordem do Lewandowski? O que será? Foi Lula? Eu vou lhe dar um dado interessante. Nos Estados Unidos da América, você pode verificar aqui na matéria. Meus amigos, nos Estados Unidos, já se marca uma audiência para decidir sobre a busca de ativos de Daniel Vorcaro no país. O liquidante do Banco Master está em busca de obras de artes, imóveis, ativos valiosos do empresário Daniel Vorcaro nos Estados Unidos. Ou seja, o liquidante daqui está pesquisando lá fora o que é que tem para pegar para poder pagar quem deve. Agora observe essa outra matéria. Os contatos de ex-parceiros de Vorcaro com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Agentes americanos chegaram a ter reuniões em São Paulo no ano passado para aprofundar as apurações sobre o Master. Revelam fontes do caso. Aí eu lhe pergunto agora. Pessoas que são ex-parceiros de Vorcaro até ele ser preso. Você acredita que essas pessoas procuraram o Departamento de Estado dos Estados Unidos para quê? E por que que o Departamento de Estado dos Estados Unidos aceitou conversar com essas pessoas a ponto de desenvolverem determinados tipos de ações? Meus amigos, saibam, entendam, vejam, não se conversa com essa gente do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com Marco Rubio, à toa. Tenha certeza, há uma investigação a respeito do Banco Master nos Estados Unidos. Lula, sim, e o próprio Toffoli já disse, como já tinha dito lá atrás, tem nada a ver com o Magnífico, mas Lula, sim, quando fala e diz que conversou com Trump para combater o crime organizado em Miami, pegar o cara, lavar combustível, ele estava falando do Banco Master. Quem sabia dessas informações? Em maio de 2025, o grupo da JBS tentou comprar o Banco Master, desistiu. Em agosto retomou, desistiu por conta de toda a avacalhação que estava a empresa. Então, você saiba, entenda, a JBS, Wesley Batista, Joesley Batista, esses caras sabiam exatamente o que, é que rolava dentro do Banco Master. Agora, a comunicação entre os Batistas e o Lula a gente não sabe por enquanto. Quem sabe, saberemos em dias vindouros, muito próximos. Porque o Lula colocou tudo em sigilo, toda a comunicação deles com os Batistas. Escreva. Parada dada mesmo. Agora, pelo menos na minha visão. Agora, o Mendonça, para quem dizia, várias pessoas diziam, algumas pessoas, né, diziam, entenda, acabou, Mendonça está fechado com eles, é acordo. Meu irmão, qualquer pessoa que chegue para você e diga, os ministros do Supremo Tribunal Federal validaram, dizendo que o Toffoli não era suspeito, foi para proteger o Toffoli. Se ela opera o direito, ela está ou está extremamente equivocada, ou está de má fé querendo aparecer. Tô sendo bem eufêmico aqui, tá? Porque, meu amigo, preste atenção. Se você disse que ele é suspeito, você anulou todo o processo e acabou. Agora, se você disse que ele não é suspeito, depois você vai verificar o que é que tem contra ele, o que é que não tem. Outras situações que são de cunho político e não precisa mexer nisso, não precisa anular processo nenhum, as coisas mudam. E por que eu digo isso? Porque falaram mal as ganhas do Mendonça. Simplesmente Mendonça olhou para um lado e para o outro e mudou todo esse paradigma de uma vez só e deu-lhe uma decisão que fez as bases tremer, o Alexandre surtar. E eu digo a vocês, hoje o Supremo ele não está dividido. Hoje ministros já escolheram lados. E a gente conversa já já depois que você deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui no vídeo. E também, meu amigo, minha amiga, se você puder colaborar com o trabalho desse canal, eu vou ficar extremamente muito feliz mesmo. E vou ficar muito agradecido, tá certo? Você pode fazê-lo, você pode ajudar o trabalho desse canal através do Pix, que está no topo dos comentários, afixado.
É o e-mail doe@maurofagundes@gmail.com. Faça a sua contribuição, eu vou te ser muito grato. André Mendonça surge bem no meio da confusão, logo depois que se decidiu que o Toffoli não tinha mais condições alguma de continuar tocando o processo, por conta dos seus, digamos que, envolvimentos com Daniel Vorcaro. Esquisitos, mas existentes. Então, democraticamente, o André Mendonça assumiu, bem no momento em que o Toffoli tinha decidido brincar de poderoso chefão. Ai, não toque nas provas. A polícia só pode pegar nas provas até eu deixar. Porque se chegar muito perto do que tem pra ver, né, Toffoli? Aí pode mais não, porque perdeu a confiança, né, BBC? Ah, pá, mas... Ei, o que é que tem aí? Tu não vai me dizer que tu tava brincando com o lado de lá, rapaz. Se eu descobrir que Rosângela, era Rosângela, né, Toffoli, lhe deixou por causa de pênis, eu vou lhe dizer negócio. Não diga nada, que eu não tenho nada a ver com a situação, mas... Se bem que o Toffoli quisesse ser bom baitola, seria um bom baitola, um excelente gay baitola, homossexual. Assim, pá! Porrada! Assim, incrível. Eu tenho certeza que ele não vai ficar chateado porque ele não é homofóbico. Seguindo, bebê, o baile. O Mendonça chegou, meu irmão. Falou assim: opa, como é que é? Saiu na roleta aí o meu nome? Não diga para papai, diga de novo. Diga. Faquinho, diga de novo, Jaiminho, meu nome, por favor. André Mendonça. Então posso dizer que agora André Mendonça, ministro responsável e relator do caso Banco Master. É isso? É. Ah, papai. Chama no mesmo dia. Chama a Polícia Federal que eu quero uma reunião. Meu irmão, aí o bonitão lá, o bruxo, endoidou. O Alexandre só chamou o Toffoli do lado e falou: rapaz, tu é doido, mas como é que tu perdeste a relatoria? Nós estamos lascados, macho. Vão descobrir que a gente é tudo inocente. É engraçado, né? Não faz nem sentido. Sabe por que não? Porque quando há muita preocupação sobre alguém ver algo, é porque há algo de errado que não é pra ser visto. Tô certo ou tô errado? Ah, peraí. Moraes ficou tão aperreado que ele pegou o inquérito das fake news lá de trás e disse: vou investigar aqui o vazamento da Receita Federal. Cadê o leão? Estão espalhando mentiras aqui sobre mim. Um contrato de 129 milhões de reais da minha esposa linda. E meus filhos não podem, sei lá, não sei. Qualquer motivo que seja, está aqui dentro do inquérito. Cara, não tem o menor sentido de ser. Mas quem liga pra isso, né não? Se podia ser até crime, e daí? Depende de quem pratica a ação. Mas, observa. O Mendonça olhou e falou assim: mano, para. Sigilo nível 4? Não, vamos descer. Bota nível 2, instrumental, que depois vai pro 0. Isso aqui tem que ser público. O Mendoncinha chegou arrepiando e disse: bro, deixa eu te dar um papo, irmão. Sabe o sigilo das provas? Baixa isso aí. Pera aí. Pega assim não. Calma, galera. Vamos voltar ao fluxo normal, ordinário dessa parada. Na moral, agora os peritos e investigadores podem finalmente tocar o trabalho deles, sem precisar pedir permissão pra mim ou pra qualquer outro ministro, irmão. Polícia, vocês estão ouvindo, mano? Hein? Estão ouvindo? Não ouve aquele cara ali, não, que aquele cara não sabe de nada. E não é o relator sou eu. Tá certo? Eu sou lindo. E agora, observe. Todo mundo não lembra, ou quase todo mundo não lembra, que Dias Toffoli é o mesmo brother que negou pro Lula o direito de ir no velório do seu irmão. Motivo pelo qual Toffoli diz que Lula está se vingando. O entorno do Lula diz que Lula é muito chateado com Toffoli por causa disso e agora tá dando a resposta à altura. Lula já disse que Toffoli deveria renunciar. Toffoli disse que nem amarrado pelos olhos. Não há problema. Mendonça diz que as regras de investigação serão as ordinárias e o negócio vai continuar. O sigilo atual vai diminuir cada vez mais. E ademais, além do mais,
nós teremos agora a Polícia Federal livremente para conduzir a sua investigação. Se autodeterminar. O mesmo Andrei que servia a Brotherais, agora está com Mendoncinha, na moral, só no óleo da cintura para cima, brilhando que nem fisiculturista. Na moral, só para pegar o pé ao contrário. Bem, eu gosto muito dessas situações onde eu vejo uma pessoa de confiança como o Andrei fazendo isso com o Moraes, né? Fico muito feliz quando eu vejo essas coisas, sabe? Na verdade eu não fico. Passei a ficar. Agora tem um negócio, presta atenção. Ministro do Supremo Tribunal Federal tem dito o seguinte, que a crise do Supremo Tribunal Federal aumentou. E vem que o Moraes dobra a aposta conduzindo toda essa investigação junto a essas ações, junto à Receita Federal, e não dando ciência para os seus pares, para os outros ministros, que os dados deles podiam ter sido vazados e que ele determinou então a verificação de mais de 100 nomes de parentes, ascendentes, descendentes colaterais dos outros ministros na Receita Federal. O negócio agravou, espichou, tá perto de endoidar, de enlouquecer, e aí você para e pensa, ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte, é possível e eles têm medo agora, receio que o Alexandre esteja pegando essas informações para poder tentar chantageá-los no futuro próximo. Do tipo, se eu cair, cai todo mundo, bebê! Será possível? Você acha que o Alexandre faria um negócio desse? Eu não tenho dúvida nenhuma que é possível. É até provável. Mas eu não posso afirmar. Talvez ele faça algo muito pior. Agora, é claro, André Mendonça não arredou pé e piorou a situação. Disse que a Polícia Federal, a partir de agora, tem toda a autonomia do mundo para poder investigar o que quiser e se autodeterminar sem a menor contenção. Seus limites são apenas legais e constitucionais. Interessante. Tomara que assim continue. Agora, dito isso, meus amigos, ministros do Supremo Tribunal Federal têm dito que Alexandre de Moraes estaria fazendo algo parecido com uma pesca probatória. Quando dessa incursão lá na Receita Federal, metendo tornozeleira em todo mundo, pois é. Seria uma pesca probatória. E estão extremamente indignados com isso. Mas eu não sei por quê. Eu achei que era lícito, legal. Eu aprendi na minha faculdade de Direito, na minha academia de Direito, aprendi que era proibido, mas vocês fizeram aí, permitiram, validaram, autorizaram, condenaram, sancionaram, concordaram com tudo que o Alexandre fez no passado contra Jair Bolsonaro com pesca probatória. Agora vocês estão com raiva? Estão dizendo que não vale? Não vale para um, não vale para todo mundo. Como é que é? Pois é, porque sabe como é. Quando você tava aí, desculpa, eu não sou esse tipo de pessoa não que fica remoendo o passado, jogando coisa na cara dos outros, não. Mas tem momentos da vida que você tem que ouvir. Eu cheguei a esses momentos e ouvi, agora é a vez de vocês e vocês vão ouvir se vocês quiserem. Se não quiser também lasque-se. Vocês desligam na minha cara. Eu tô falando dos ministros, tá? Como se eles assistissem aqui o canal, só para poder dar uma ênfase maior. Pra gente ficar naquele, nossa, caramba, e tal. Você não, você que tá me assistindo aqui, o senhor, a senhora, por favor, tenham compreensão comigo, não é com vocês não. Olha só, esse pessoal aí, esses ministros, né? Quando vi um veludo, boca de veludo endoidando, ai, segura minha antena 3, aquele negócio todo, aveludado. Quando viam essa palhaçada, o seu faquinho, o Jaiminho, quando tava no TSE, frescando com o Bolsonaro, eu lembro, você lembra? Eu lembro. Pois é. Nós lembramos de tudo isso. Pesca probatória foi minto, cara. Vocês alopraram. Mas agora, sabe como é? As coisas mudaram. Mas vamos fazer assim. É crime. Não pode. E o que é que vocês vão fazer? Ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês não têm poderes para fazer nada? Vão ficar calados? Tá certo. Fux! Cadê, Biba? Oh, até que eu gosto de ti. Cássio Nunes. Mendonça eu vou dar um desconto porque ele é relator, não pode mais falar. Em que pese já tenha falado muito.
Cássio Nunes está na hora de se manifestar. Cala a boca, não morreu, Carmen Lúcia. Tu que vieste com esse negócio de código de ética, essa frescurada toda pra fazer, isso é patético. Eu lembro bem quando tu concordaste com, sabe, aquele abuso de autoridade instrumental democrático contra a censura prévia porque era o momento eleitoral? Pois é, eu lembro. Lembro muito bem. Agora tá na hora de falar, ainda dá tempo. Vocês vão pegar uma rasteira do Flávio Dino que vocês não fazem ideia. E sem por vir, meus amigos. Tudo isso leva a um ponto. Lula quer renovar. Não vai dar tempo. Não vai conseguir renovar o Supremo Tribunal Federal. Mas um fato, ele vai acontecer. Alexandre de Moraes e Dias Toffoli vão sair do Supremo Tribunal Federal e não vai demorar. Show? Decorem. Estados Unidos, investigação Suprema. Lula, Borcaro. E sabe, eles não lidam bem com as transferências, não apenas nacionais, como dinheiros de centenas de milhões de reais para pagar advogado familiar de ministro. O código SWIFT, decore, o código SWIFT, repita, repita com o titio Mauro, vá. O código SWIFT, o código mundial, é a parada instrumental mundial por onde se faz as transferências internacionais, é por onde os Estados Unidos, as agências americanas podem, creio eu, pelo que eu já li, pesquisei e consegui de documento, rastrearam transferências de favorecidos como a Odebrecht, que está em investigação, e a JBS está em investigação, para parentes de ministros lá fora, lembra disso? Pois é, lá fora, perto da data que nós tivemos julgamentos suspendendo multas absurdas. Bem, meus amigos, eu fico por aqui. A gente se vê logo, logo. Deixa o seu comentário, o seu like e me responde. E aí, o que é que você acha? Quem cai primeiro? Toffoli ou Moraes? E quem você quer que caia primeiro? Ok? Deixa aí o seu comentário, se inscreve no canal e também, meu amigo, verifica o sino das notificações. Muita gente tem reclamado que não tem recebido notificação do vídeo. Verifica se ele tá aí, escolhe o sino pretinho, receber todas as notificações. E vai ser muito bom para você e para mim, tá bom? Pessoal, se você puder colaborar com o trabalho desse canal através do Pix, que tá no topo dos comentários, bem afixado ali, Pix do canal. É o e-mail, basta digitar o e-mail que é o Pix, tá? doimaurofagundes@gmail.com. Eu vou te ser imensamente grato, ainda mais nesse período. Beijo no coração, fica com Deus e até breve. Tchau, tchau.